Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Sou Pedro, sou professor do Departamento de Ciência da Informação da UFRN, sou egresso do programa de pós-graduação de Ciência da Informação aqui da UFMG, ex-orientando da professora Guiomar, parceiro de muitas parcerias, né, publicações, eventos, produções, faço parte do grupo de pesquisa que está organizando esse evento hoje. Nós vamos dar continuidade à nossa manhã com a mesa As Contribuições e os Instrumentos da Ciência da Informação para a efetivação das políticas de memória da ditadura. Agradecer mais uma vez ao público que está aqui, continua conosco, desde das 8h30 da manhã, assistiu à primeira mesa, e agora vamos para a nossa segunda parte da nossa manhã. Na nossa mesa 2, nós vamos ter 3 conferencistas, a professora Nair Kobashi, o professor Pablo Gomes e a professora Pétala Lotti. Eu vou convidar inicialmente a professora Nair Kobashi para fazer a sua apresentação. A professora Nair possui graduação em jornalismo e em biblioteconomia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, atualmente é professora livre-docente na Universidade de São Paulo, integrante do grupo de pesquisa Ciência, cadastrado no CNPq. A professora tem experiência na área de linguística, com ênfase em terminologia, análise documentária, indexação e vocabulário controlado. A professora Nair Kobashi foi presa politicamente na cidade de São Paulo em 1972 e saiu da prisão no ano seguinte. Era estudante universitária e militante do PCdoB. Possui diversos artigos publicados, dentre os quais a gente destaca as seguintes publicações: Rumo a uma Sociedade do Saber, abordagem étnico-informacional da cultura da informação, e Emergência de lugares de memória, tipologias, disputas e ressignificação. Seja muito bem-vinda, professora Nair. Um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada. Muito obrigada, pela permanência dos resistentes. E vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe uma apresentação para eu não me perder, tá? E não vou seguir o meu roteirinho. Então, nessa apresentação, como a gente teve a felicidade já de tantas falas, que contextualizaram o nosso tema aqui. Eu esqueci de agradecer a Guiomar pela presença, pelo convite. Então, eu vou pular algumas coisas, tá? Porque eu acho que senão a gente leva muito tempo. E o contexto que todo mundo já conhece, já foi, como é que é, qual é a nossa luta. Esse de baixo? Então é isso. Bom, eu vou falar sobre dispositivos de informação, sobre memória, verdade e justiça. E o que eu gostaria de pontuar aqui, é que esse tema ele tem a ver, então, quer dizer, a abordagem é sobre a ótica da ciência da informação. Não vou falar de história, não vou falar de arquivo, tá bom, gente? Então, vou pular tudo, uns pedaços aí. Bom, então, a primeira coisa, só para dizer que os nossos trabalhos todos aqui, de quem trabalha com essa questão, ela se baseia na justiça de transição, ela é o nosso norte. Então, eu só vou dizer que ela é um dispositivo para ser usada na transição. E que, no meu caso, eu vou falar muito mais de 4 direitos, que são restabelecer a memória e a verdade e
responsabilizar os agentes que consentiram e praticaram crimes contra a população. Não vou falar muito da reparação, e não vou falar nada sobre a reforma das instituições, né? Acho que já foi bastante discutido aqui. Bom. Opa. Agora, como é que eu vou? Então, como a Paula também já falou aqui, né? Transição controlada, reparação de viés trabalhista, né? No nosso caso, porque muito mais visou a reparação material, né? Apagamento, né? Quer dizer, foram feitos vários dispositivos para a gente esquecer por decreto. Eu digo assim, foi por decreto. Porém, a gente não esquece por decreto. Né? O direito à memória negados, os documentos. Né? Todo mundo aqui mostrou a dificuldade de acesso aos documentos e uma coisa muito triste para nós, que é a impunidade. Né? Agentes do Estado foram perdoados sem julgamento. Quer dizer, houve autoanistia, né, na verdade. Foi esse o critério maior. Bom, então vou falar agora daquilo que eu trabalho, porque, na verdade, eu só sei isso, tá, gente? Essa parte aqui. Então, esses dispositivos são extensões da memória, né, porque a gente não se lembra de tudo. Então, desde sempre, a gente constitui esses dispositivos para guardar a memória, né? Preservar documentos. Então, são artefatos para armazenar, organizar, aquilo tudo que na documentação, na ciência da informação, nos arquivos, a gente sabe que tem que fazer. Tá? Quer dizer, não só armazenar, mas principalmente, todas essas ações são feitas para comunicar a informação, né? Tornar isso acessível. Porque a sociedade produz muita coisa, né? Ah, tá ruim? Tá bom. Tá bom assim? Melhorou? Tá. Então, esses dispositivos contribuem, desculpa, tem uns errinhos, tá? Para a construção de memória crítica, subsidiam pesquisas científicas, fornece informações e conhecimentos para compreender o mundo e lutar contra o esquecimento. Então, esses são aspectos fundamentais desses dispositivos de memória. Características. O que eles têm, esses dispositivos em geral? Tem conteúdos, né? Esses conteúdos são de diversas naturezas. Né? O que eu gostaria de pontuar em relação a esses dispositivos é que as pessoas, né, a humanidade, tem mania de fazer muita coisa, de escrever muita coisa, né, de compor. E todas esses conteúdos, digamos assim, eles estão expressos por diferentes linguagens. Né? Então, a gente tem a dança, né, tem a música, né, tem a fotografia, tem os monumentos que são criados. Então, cada um utiliza uma linguagem específica. Né? E eles são, do meu ponto de vista, ele é muito importante para consolidar conhecimentos, criar novos e sustentar processos decisórios que a gente toma na vida comum, mas a gente toma também em relação à vida em sociedade, né? A vida, aquela história que o Wittgenstein fala, que é a nossa participação nas várias esferas, né, da sociedade, ou seja, são as formas de vida que a gente tem que direcionam as especializações que a gente faz, os filmes que a gente vai assistir, os shows aos quais a gente vai, aos eventos que a gente vai, por exemplo, este, né, tem a ver com as nossas formas de vida. Né? Bom, olhadinha. Então, vou falar principalmente de um instrumento, de um artefato que é criado para
organizar a informação, né, que foi feito, um vocabulário controlado que foi feito para a Comissão de Anistia. Então, a principal coisa com a qual a gente começa, né, é estabelecer o campo semântico, digamos assim, do objeto, né, com o qual a gente vai trabalhar, e estabelecer as grandes categorias. E a gente não começa coletando palavra por palavra, porque a gente tem que estabelecer, reconhecer o contexto, né, que é toda a literatura que é publicada sobre no meu caso, anistia política, ditadura, coisa e tal. Então a gente tem que se aprofundar nisso. Qual é a estrutura categórica do vocabulário? Então eu não vou falar de tudo, porque na verdade ele vai ficar, vou deixar à disposição aqui, tá? Para quem se interessar. Então, esse vocabulário controlado tem essas grandes categorias, tá? Acho que são 19 ou 20. São sobre abuso, sobre agentes da repressão, sobre as perseguições, né? Sobre os órgãos de repressão, sobre as formas como foram, na verdade, Ana Paula disse, mas a gente não sabe direito como que as pessoas, por que tipos de violências elas passaram. Tá? Então, para a gente é importante dizer o seguinte, olha, houve formas específicas, não houve uma violência, sim, violência, né? Não, vários tipos de violências. E para caracterizar essas violências é muito importante mostrar, dizer quais eram os instrumentos, tá? de tortura, de repressão, né? Então, esse vocabulário controlado, ele pega cada conjunto de informações, né, de cada categoria, né, cada termo que está dentro dele é definido, né, para que as pessoas saibam do que se trata de fato e como é que isso era utilizado. Então, deixa eu mais um pouquinho. Por exemplo, assassinatos de presos políticos. Quais foram os tipos de violações? Mortes, então, mortes de cada unidade, digamos. Quais, aquele CT lá em cima? Não. Aquele CT acima é a categoria a qual ele pertence, que são os tipos de violações. Qual é a definição que a gente faz de violações? Mortes, presos políticos causados por tortura, independências, policiais militares, Então, vocês podem olhar. Quais são os tipos específicos? Quer dizer, aquela nota de escopo é uma definição operatória, tá? Porque as pessoas não conhecem a terminologia, quer dizer, nem todos conhecem a terminologia de cada campo. Então, no instrumento de difusão da informação é muito importante, e de organização, é muito importante que a gente defina os limites de significação de cada termo. Tá? Então, atropelamento forjado, porque as pessoas, né, eram torturadas, depois saíam e passavam um caminhão por cima. Tá? Eles diziam que ele se suicidou. Desaparecimento forçado, quer dizer, mata, enterra em algum lugar, ninguém sabe como. Fuga forjada. Eles diziam, não, a gente estava fugindo, a gente teve que fuzilar. Suicídio forçado, quer dizer, caso Herzog, né, um exemplo típico, né? Tiroteio forjado. Muitos dos nossos companheiros foram mortos em tiroteios forjados. Eles não estavam armados. Um exemplo que ela mostrou do Chael, né? Muitos, gente, muitos. Bom, estou indo muito depressa? Tá bom, né? Tá bom. Bom, então, atropelamento forjado. O tema geral dele é assassinato. Então, eu quero, assim, tudo sobre assassinato de presos políticos. Por exemplo, atropelamento forjado, e aqui tem a definição. Bom, cadeira do dragão. Esse é um instrumento de tortura que foi amplamente utilizado, né? Então, tá aí. Cadeira revestida com folhas de zinco, utilizada para aplicação de choques elétricos em várias partes do corpo. Cabeça, pênis, ânus, seios, orelhas, pescoço, vagina. Torturada sentado nu, tendo os pulsos amarrados aos braços da cadeira e as pernas forçadas para baixo, presas por uma trava, né?
Então, vocês estão vendo que são tipos de violências, né, que a Paula, eu acho que ela disse muito, a gente não sabe ainda denominar. Então, para que os... Ana Cláudia, desculpe, que a Ana Cláudia se referiu, quer dizer, as famílias... Oi? As famílias têm o dever de saber... Não, tem o dever não. Nós devemos expor os modos como os nossos entes queridos, nossos companheiros, nossos camaradas morreram. Ou como que violências foram feitas contra eles. Tá? Então, por isso que a gente faz essas definições. E essas definições foram feitas pelos presos políticos que estavam presos no período do Carandiru, porque tem gente que ficou 5 anos, 9 anos, 10 anos. Então, eles fizeram esse documento, que chama-se Bagulhão, e mandaram para fora de alguma forma. Tá? Quer dizer, os presos políticos tinham sempre mecanismos para dizer, olha, tal pessoa foi presa para a família ficar sabendo. E determinados documentos foram, né, produzidos lá dentro pelo conjunto. Então, a gente tem todas as formas de tortura pelas quais eles passavam. Então, eles conhecem muito bem, né, o que foi. A gente tem lista de nomes próprios, por exemplo, porque um cemitério da Vila Formosa, Dom Bosco, Serra das Andorinhas, onde estão enterrados anonimamente, a gente nem sabe onde, da guerrilha do Araguaia. Em todos esses lugares, né, os corpos foram exumados, né, mas para que serve isso? A gente dizer que a gente sabe que há esses lugares. Porque lá são campos que podem ser escavados em busca, né, dos corpos. Tá? Instituições públicas e privadas. Onde as pessoas trabalhavam? Né? Quais eram as empresas nas quais eles trabalhavam? Né? Então, a gente tem um nome, é uma lista de nomes próprios, né, que é uma categoria especial de nomes próprios sobre as empresas. A gente tem também as empresas que... Essas são as empresas de vínculo empregatício de muitos ex-presos, né? E há também de empresas que colaboraram com a ditadura. Porque a nossa ditadura, né? Nossa, que eu digo, não é nossa não, sabe? A ditadura, ela foi um empreendimento, né? Ela foi um empreendimento militar, civil e empresarial. Opa, eu errei. Unidade de detenção, a mesma coisa. Por quê? Isso é para estabelecer a verdade, buscar vestígios, como está sendo feito hoje no DOI-CODE. Em todos esses lugares, né, onde alguns era para deixar a pessoa detida mesmo, né, mas em muitos deles eram feitas as torturas. Então, nesses lugares, hoje, né, nesses lugares, é possível fazer escavações. É como o Foucault disse, a gente tem que escavar, né, fazer arqueologia, né, do saber, né, isso para continuar fazendo o nosso trabalho. Bom, este aqui é um trabalho que nós fizemos a pedido do Memorial da Resistência de São Paulo, num evento que eles fazem que chama-se Sábados Resistentes. Então, é uma história pouco conhecida que os militantes políticos argentinos, descendentes, né, de japoneses, é uma comunidade grande, né? Não tão grande como no Brasil, mas eles se dedicaram à busca, né, dos corpos, porque eles são todos desaparecidos políticos. Ou foram mortos naqueles estádios, né, nas dependências do Exército, lá, das Forças Armadas, lá, ou foram jogados, né, na Operação Condor, jogados no mar. Né? Então, eles querem os vestígios. Né? E eles se juntaram, então, a um movimento de resistência dos argentinos, se incorporaram e hoje participam das manifestações deles e fizeram um filme. Como se tratava de nipo-brasileiros, não sei bem porquê, me chamaram, sabe, para falar dos nipo-brasileiros, né,
NIPO brasileiros. Então, fiz um levantamento, e são 8 que a gente detectou até agora, né? São a Sueli Yumiko Kanayama, Yoshitani Fujimori. Então, o documento, a gente vai dar a referência, então tem os dos 8. O que é que tem lá? Nascimento, né, onde ela nasceu, o ano que ela nasceu, 1948. Ela morreu, né, ela está desaparecida. Não se sabe a data direito, vocês estão vendo, né? Ela tinha 25 anos, né, estava já há algum tempo no Araguaia, né, na região do Araguaia. Ela foi morta lá e foi enterrada na Serra das Andorinhas, que a gente sabe, mas seu corpo nunca foi encontrado, né? E ela era aluna da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da área de letras. Ela era aluna do curso de alemão. E o Yoshitani Fujimori, né, que era também, ele era militante da VPR, uma organização armada, eram de organizações armadas, né? Ele foi enterrado, foi morto em tortura e foi enterrado lá no cemitério da Vila Formosa, que a gente chama de Vala de Perus, onde os indigentes eram jogados, tá? Então, esses dados, vocês estão vendo que uma pessoa chamou atenção, assim, que tipos de informações podem ser veiculadas. Então, vocês estão vendo, é uma biografia que não contém dados sigilosos, tá bom? Não tem RG, não tem CPF, não tem... Ele tem, assim, olha, são essas pessoas. Quer dizer, é possível escavar os arquivos e selecionar informações que podem ser veiculadas, né? Informações que não sejam sigilosas. Mesmo em bancos de dados, em buscas, em procura, é possível estabelecer níveis de acesso, né? Isso é a coisa mais comum em sistema de informação. Então, essa categoria de pessoas, elas têm uma senha específica que podem olhar o arquivo inteiro. Público em geral, porque não pode dar acesso geral, porque ninguém pode mexer nos dados que estão lá, certo? Né? Quer dizer, é só para consulta. Bom, outro trabalho que nós fazemos ainda, né, isso tem curso, já faz algum tempo que nós temos, ali tem embaixo o endereço, né, do site, que ele registra, de uma certa forma, as pesquisas que são feitas, as fontes que a gente considera importantes para desenvolver as nossas pesquisas e também para acesso pelo público. Ele é muito visitado por estudantes universitários, né? Vários tipos de públicos, né? Pesquisadores, claro. E um pouco difícil de ver aí, porque está muito pequeno, mas ele tem um mapa do site. Porque uma pessoa... porque o mapa do site, você está vendo? Eu não quero informações sobre tudo, eu quero uma informação seletiva quando eu vou a um banco de dados. Então, a primeira coisa que um banco de dados, uma base de dados tem que apresentar é o seu mapa. Ou seja, que tipos de informações estão lá? Bom, porque a pessoa vai onde precisa. Então, são essas técnicas que o campo da ciência da informação, em especial biblioteconomia, constrói para organizar a informação e disponibilizar. Bom, deixa eu ver o que mais. Então, estão vendo, né, que tem países, porque a gente trabalha com o Cone Sul, países da América Latina, né, e lugares de memória, quer dizer, os memoriais que existem por aí, né, tanto arquivos, quanto bibliotecas, quanto casas, né, onde... que é considerado um lugar de memória. Então, pode ser, por exemplo, em Pernambuco, aquela escultura que tem uma pessoa pendurada num pau de arara, né? Existem placas, né? Então, existem tipos de lugares de memória que, às vezes, são instituições, às vezes são artefatos, às vezes são, por exemplo, uma arquitetura, né? Então, vocês sabem que, no caso do Memorial
da resistência de São Paulo, ele ocupa uma pequena parte de uma instituição de repressão, o DOPS, que foi totalmente reformado para abrigar. Então, quer dizer, descaracterizou completamente. Então, porém, é possível pegar, por exemplo, as plantas, tudo aquilo que era anteriormente, e tentar recompor como que, de fato, o que funcionava. Que andar funcionavam certas coisas, né? Bom. Considerações finais. Acho que esse sobrou, sabe? Errei. Então, é o próximo. É o considerações finais mesmo, mas é o próximo. Né? Ó, deixa eu ver se eu fiz direitos. Deixa eu ver se eu comecei do certo. Isso. Bom, considera-se que essa transição exige essa preservação da memória das vítimas da violência do Estado. Né? O que a gente está falando dessas violências? Né? O momento... Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci de... Desculpa, Ana Cláudia. Né? A minha memória, não sei por que ela é fraca. Eu chamo de violências infames. Tá? São violências infames, gente. Inenarráveis. Tá? Mas que precisam ser tornadas públicas. As violências infames. Então, e essas violências infames, elas podem ser denunciadas por documentos, né, que existem, podem ser denunciadas pela dança, pelo teatro. O teatro grego, por exemplo, que muitas pessoas que falaram, né, se referiram, por exemplo, a Antígona e Electra, por exemplo, no meu caso, vou falar um pouco de Electra, elas são fontes fundamentais, porque 400 anos antes de Cristo, né, quer dizer, numa civilização, vamos dizer assim, que a gente chama democrática, né, existiam certos óbices, né, à circulação de determinadas informações, a proibição. Né? Bom, então, vamos ver. Não, falei isso, já falei. Então, esses eixos com os quais a gente trabalha têm que estar presentes no trabalho que nós desenvolvemos na área. Eu acho que a gente tem que ter um eixo de partida. O que é que nos move? Sabe? A gente não começa fazendo um trabalho sem pensar quais são os parâmetros na nossa episteme, né, vamos dizer assim. Né? De onde que a gente parte? Qual é o instrumento que guia nossas ações, as nossas ideias, né? E que concepções estão lá que a gente, lógico, crítica, né? Uma visão crítica. Né? Como a Ana Cláudia, né? Como a Ana Cláudia disse, a gente tem que ter um olhar crítico sobre todos os documentos, inclusive sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Né? A gente tem que ter um olhar crítico. O que falta lá? O que nós podemos acrescentar? Né? Como que nós podemos fazer isso? Né? Porque eu acho que a história dessas iniquidades, elas não terminaram, não terminam, e se a gente não for vigilante, elas acontecerão de novo. Janeiro deste ano é um exemplo. O governo Temer e Bolsonaro ficaram 6 anos arquitetando o golpe. Certo? Que felizmente não deu certo totalmente, mas eles arquitetaram o plano, né, de golpe, aparelharam as instituições do Estado, militarizando, quer dizer, só tem militar nos postos importantes da estrutura nossa, né, institucional. Então, eu acho que essa militarização, gente, para mim, a ditadura militar, civil e empresarial, ela persistiu durante 6 anos. Tá?
depois da deposição da Dilma. Para mim, porque eles aparelharam, gente. Quem dispôs, a partir da instituição, Congresso, assembleias locais, gente, o que nós sofremos nesses 6 anos de perda de direitos sociais conquistados, de falta de atenção com a saúde, as mentiras para impor a compra de determinados medicamentos para favorecer empresas farmacêuticas. Quer dizer, gente, nós passamos por um período de terror, porque as pessoas eram agredidas na rua. Né? O Exército, por exemplo, deu guarida nos quartéis a manifestações de pessoas pedindo de volta a ditadura militar. Eles deveriam ter impedido. Não era para... Porque aquilo é um atentado à democracia. Né? Então, vocês estão vendo que há muitas coisas que a gente vê como ditadura. E aqueles que se opõem, muitos, né, tiveram, sim, obras censuradas, informações censuradas durante esse período. Nós temos que fazer esse levantamento. A ditadura militar não acabou com a nova Constituição. A ditadura militar não acabou, né, há muito tempo. Não. Ela persistiu com novas roupagens dentro de um regime pretensamente democrático, em que houve eleições, coisa e tal. Mas houve um golpe, não é, de derrubada com mentiras. Houve a criação de um... Como é que se chama aquele negócio de Curitiba, gente? Aquela coisa horrorosa. Não, mas foi criada aquela... Então, sabe, foi criado um aparato judicial, jurídico, que já havia julgamentos totalmente falsos. Quer dizer, como é que se manipula sem um regime democrático? Não pode haver. Então, para mim, gente, nós vivemos uma violência que muitas vezes foi naturalizada e que parte grande do povo brasileiro aderiu a essa violência. O bichinho não quer me obedecer. Então, sim, então, tá lá. Certinho, eu estou ceguinha. Né? Chegou. Então, não foi. Não, eu estou no botãozinho certo, gente. Ai, gente. É a idade. Não, eu fiquei emocionada de falar disso. Vocês não se lembram, gente, daquele período da Covid? Que ninguém saía de casa, e quando saía, chegava e tirava a roupa, tomava banho correndo, que lavava todas as verduras. Gente, aquilo era um inferno. A gente perdia mais tempo fazendo essas coisas do que comendo, sabe? E, além disso, não saíamos de casa. Né? Então, para mim, isso era um terror. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que elaborar dispositivos de memória requer teorias, métodos e técnicas específicas. Não é objeto de improvisação. Tá? Não se pode improvisar. Porque os equipamentos, né, os bancos de dados improvisados, que a gente muitas vezes faz com boa vontade, depois eles são inúteis, porque você não acha informação ali dentro. Então, só para rememorar, os órgãos de repressão criaram os seus sistemas de informação porque os norte-americanos constroem, desde 1950, dispositivos de informação para armazenar informação, recuperar informação. Projeto Manhattan, durante o Projeto Manhattan, na Guerra Fria, foram criadas políticas de desenvolvimento e
dentro do projeto Manhattan, foi criada, então, a bomba atômica. Mas nós podemos utilizar essas tecnologias técnicas, porque nenhuma é neutra, né? Fazer exploração de como é que funciona o urânio é uma coisa, para a saúde é outra coisa. Então, nós devemos, eu acho, né, utilizar esses conhecimentos para aquilo, né, que importa do ponto de vista da democracia, né, para a sociedade brasileira. A gente sabe que, nesses serviços nacionais de informação, infelizmente, trabalham muitos técnicos da área da computação e bibliotecários, arquivistas, né, que colaboraram com o regime para a constituição desses bancos. Por isso que eles são tão codificados, a gente não encontra dificuldade para encontrar essas informações, porque eles não são mal feitos. Eles precisavam de informação rápida para se antecipar a determinadas coisas e atingir, né, com essa violência infame, muitos setores da sociedade. Famílias, crianças. Então, vejam bem, as crianças, né, é uma história pouco conhecida no Brasil. Infância roubada, existe um livro sobre isso. O que é que tem nesse livro? Crianças de 4 anos, 3 anos, né, eram pequenos, eram os filhos dos presos políticos que estavam detidos clandestinamente, não era na prisão, né, presídio Tiradentes, um Carandiru, tá? Eles eram levados para sessões de tortura para eles verem os pais serem torturados. Algumas crianças, né, vou falar, não conheço todos os casos, mas pelo menos uma, ela não suportou, né, as marcas psíquicas desse período, ela se suicidou quando jovem. Existem ex-presos políticos que também não suportaram essas marcas, né, psíquicas, porque as físicas, né, com o tempo, se releva. Não esquece, mas a marca psíquica, ela, você não vai desaparecer. Então, alguns presos, ex-presos, se suicidaram. No Rio, na Alemanha, uma pessoa, agora não me lembro o nome, mas um exemplo paradigmático é o Frei Tito. Tá? Então, ela não suportou, gente, essas marcas. Então, vocês vejam que tipos de danos, né? Que desgraças, eu chamo de desgraças, a gente fala assim, não, foi um período difícil. Não, foi um período pleno de desgraças oficiais, amparadas pelo Estado, executadas, muitas vezes por pessoas muito parecidas com a gente. Então, eu acho que preservar essa memória é preciso ter ímpeto e pensar no seguinte: essas informações não podem ser perdidas. Né? Agora, é um trabalho multidisciplinar, ninguém faz nada sozinho. Né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva do trabalho interdisciplinar, equipes multidisciplinares e ter generosidade para acolher pesquisadores, como a Guilmar faz aqui, né? Para integrar esses grupos de pesquisa, porque a tarefa é imensa. A tarefa é imensa. Vocês viram quantos arquivos, quantos milhões de coisas existem, estão dispersos, precisam ser recolhidos, ou eles estão juntos em algum lugar, porém eles precisam ser decodificados. Né? É uma tarefa grande. Então, a gente, para mim, essa frase, ela espelha muito o que nós fazemos. Somos animados pela austera paixão pelos fatos, prova de testemunhos. Por quê? É por paixão, mas a gente também utiliza os instrumentos da razão, que a ciência nos oferece, que as teorias nos oferecem. Quer dizer, nós não fazemos um trabalho sem método, sem teoria, sem visão sobre determinadas coisas. Então, tudo isso que a gente faz é que, para que nunca mais aconteça, para que nunca mais, vocês estão vendo, ele aponta para o presente e para o futuro. A nossa missão não é olhar o passado, é olhar o passado, organizar as informações sobre isso, publicar
publicizar tudo isso de formas que cheguem ao público, pensando no hoje e no futuro. A nossa tarefa é para o futuro. E falar um pouquinho mais sobre essa história do futuro, bem rapidinho, tá, gente? Quando a gente fala nunca mais, né? Então, nós não queremos esquecer, aí essa Eletra, tá? 400 anos antes de... Não esquecemos os gemidos dos que foram mortos, massacrados de forma infame. Quer dizer, isso é Eletra falando, né, do assassinato do pai, Agamenon. Não esqueceremos as lágrimas e solutos pelas perdas de entes queridos. Isso, gente, é sentimento, razão, paixão, né? Então, com os dispositivos de informação, com o nosso trabalho conjunto, né, de pesquisa, de construção de dispositivos, com os nossos atos, né, com as nossas comemorações, o que a gente faz? É ecoar essas desgraças, as desgraças decorrentes de regimes ditatoriais. Nos últimos 6 anos, então, nós tivemos isso também, gente. Então, nós temos que continuar fazendo ecoar esses nossos conhecimentos, aquilo que está guardado, nós temos que escavar, então, né, fazer arqueologia dessa documentação toda, né, e das falas das pessoas, né, e registrar tudo isso, né. A gente diz que os documentos têm, a gente diz não, um pesquisador da nossa área disse, Froman, né, que é o Froman, disse assim, os documentos têm força e energia. Eles não são coisas estáticas, eles têm força e energia, porque eles podem ser mobilizados para denunciar, promover a consciência crítica, convocar para agir. Quer dizer, é um instrumento múltiplo, né? Múltiplas funções. Para quê? Para que nunca mais ocorra, para a gente preservar a liberdade hoje e no futuro, né? Então, isso que se diz que nós temos um enorme passado pela frente, gente, é a coisa mais verdadeira do mundo, né? Então, a literatura, a dança, né, a poesia, a dramaturgia, também a música, nos ensina muita coisa. Então, vocês veem, a nossa tarefa não são os documentos escritos, textos, eles são importantes. Porém, há muitos filmes, gente, quantos filmes de denúncia existem? E isso é importante para as gerações, principalmente atuais, que elas são muito ligadas aos meios audiovisuais, à mídia eletrônica. Então, gente, nós temos que, como é muita coisa, então nós temos que juntar o maior número de pessoas para agir, né? Convocá-las, né? Acolhê-las para as nossas pesquisas. Então, muito obrigada. Opa, é que está todo mundo lendo, né? Agradeço aos meus orientantes de doutorado, Mariana Ramos, Caio Vargas, Jatane Laís de Irmã, que trabalham muito de perto pelo apoio e dedicação exemplares. Agradeço a CAPES pelas bolsas concedidas a esses nossos doutorandos. Tá? Muito obrigada. Bem, a gente agradece muitíssimo a professora Nair pela excelente apresentação, que nos leva a refletir sobre aspectos relevantes, né, da nossa área e como nós podemos contribuir para essa garantia, né, a partir dos dispositivos, a garantia da preservação da memória. Na sequência, vamos convidar, então, o professor Pablo Gomes para fazer a sua conferência. O professor Pablo Gomes é doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pesquisas que fazem a interlocução entre a ciência da informação com a justiça de transição e ditadura no Brasil. É especialista em docência em biblioteconomia, graduado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente está atuando na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
É professor de ensino básico, técnico e tecnológico na área de administração no Instituto Federal do Maranhão. Atuou como vice-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFMA, campus Grajaú. Atua como membro do grupo de estudos e pesquisa em raça, desigualdades e políticas públicas, linha de pesquisa Organização Social do Conhecimento. Dentre os relevantes textos publicados pelo nosso conferencista estão a LAI e a Comissão da Verdade, mapeamento de fontes de informação irrelevantes e reflexões sobre LGBTs sob a ditadura militar brasileira, e a qualidade do tesauro da Corte Interamericana de Direitos Humanos como instrumento de organização da informação e do conhecimento. Seja bem-vindo, Pablo. Faça bom uso aí dos próximos 20 minutos. Obrigado. Obrigado a todos pela presença, ao convite que a professora Guiomar me fez para apresentar hoje aqui. A professora Nay Kobashi, que me antecedeu falando sobre um vocabulário controlado, eu também vou falar sobre uma experiência de construção de um vocabulário controlado. Ele não foi criado para ser um vocabulário controlado, mas para se fazer experimentações, por isso que ele está com o nome de protótipo de tesauro. E a gente utilizou justamente a temática justiça de transição e ditadura na construção desse tesauro. Nós partimos do entendimento de que linguagem é poder e a partir dela é possível manipular a verdade, é possível manipular o poder também, né? Ela gera poder, mas ela também consegue manipular o poder. Então, partimos, como a professora Naís também já falou, que a linguagem não é neutra e os tesauros também não são. Eles vão responder a uma lógica daqueles que os criaram, eles vão responder às ideologias, às visões de mundo daquelas pessoas. E a gente parte de uma pergunta para tentar entender como construir um tesauro que refletisse contextos sociais da justiça de transição, esses contextos sociais, culturais e políticos, que são muito complexos. Eles não são simples de acepção. Então, a gente parte de uma pergunta de como representar a terminologia sobre ditadura e justiça de transição em seus contextos sociais, culturais e políticos complexos. E aí a gente tem essa pretensão de que se pense novamente como construir tesauros e como atualizar esses tesauros. Porque às vezes parece muito simples, muito direto, muito objetivo, mas não é. São processos muito complicados e que estão envoltos, novamente, nesses contextos sociais, culturais e políticos. Uma das coisas que motiva a gente repensar esses tesauros e a construção deles e a atualização é como eles vão refletindo visões políticas e ideologias daqueles que estão em determinado poder. Esse é um termo que absurdamente existe hoje, ainda 6 meses, 6 não, né? A gente já está há 8 meses de virada de governo, mas é um termo que se mantém ainda no tesauro da Escola Nacional de Administração Pública. Ele foi incluído em 2019, pouco tempo após a entrada do antigo governo, o inominável, o imbrochável, que agora é inelegível. Então, curiosamente, 6 meses depois da entrada dele, houve a mudança do termo golpe militar para Revolução de 1964. Mas, curiosamente, eu acabei pulando o slide, eu acho que não ficou a colagem que eu tinha feito. Mas o conceito desse termo, ele tem uma especificação. A pessoa que fez essa modificação, ou que ordenou essa modificação, não se ateve ao conceito que está presente lá dentro. Ela simplesmente mudou o termo, mas a especificação dele se falava em golpe. Em diversos momentos se falava em golpe. Somente se pensou a mudança do termo. Mas essa mudança do termo, ela tem uma relevância. Porque no momento em que você começa a nomear as coisas, elas serão encontradas.
e quando você não nomeia as coisas, elas não serão encontradas, que é onde eu vou chegar agora. Novamente curioso, a gente ter vindo de um dia anterior com a presença do professor Rodrigo Pato aqui na mesa, que é um pesquisador da história, que fala sobre ditadura, né? E ele sempre faz a utilização do termo golpe militar. Assim ele entende. Mas, curiosamente, a UFMG não tem o termo em seu vocabulário controlado do repositório, não, do catálogo, o termo golpe militar. Ele tem o termo Revolução de 64. Ele não existe hoje o termo golpe militar. Ele aparece, mas ele aparece como uma remissiva indicando a utilização do termo Revolução Militar. Revolução de 64. Inclusive, o livro do professor Rodrigo Pato, que se chama O Golpe, está indexado com o termo Revolução de 64. Então, é muito curioso como as coisas vão acontecendo. Às vezes não chega ao usuário alguns entendimentos, mas, por exemplo, quando a gente vai para a busca por assunto, esse livro vai se perder. Porque se eu chego num catálogo de forma leiga e pesquiso pelo assunto golpe militar e vejo que não existe, que não existe nenhuma indicação a não ser essa e essa, que são indicações de autores, mas que ele vai sempre me remeter a esse aqui, eu vou achar que não tem nada no acervo. Esse acervo não tem nada que fala sobre golpe militar. Que está só se remetendo à revolução. Não é o que eu estou pesquisando. Então, no meio dessa documentação que está dentro do acervo da UFMG, ela está se perdendo. Tem 140 livros hoje, mas elas não fazem referência, ela não faz referência ao golpe, ela faz referência à revolução. E curiosamente, novamente, ela sempre vai fazer remissiva, quando você utilizar golpe militar, ela sempre vai fazer remissiva à Revolução de 64. E aí a proposta era construir esse protótipo de tesauro, desenvolvendo uma abordagem para a construção voltada à justiça de transição que fizesse o tensionamento de métodos postulados pela ciência da informação e que incluísse terminologias que contemplassem esse contexto cultural, social e político da justiça de transição e que viesse expresso na pluralidade de vozes da justiça de transição. Muitas vezes, quando a gente fala em tesauros, a gente pensa em tesauros, a gente sempre pensa nesses documentos, livros, principalmente os documentos físicos, mas a gente esquece que ela é construída por vozes que nem sempre são da academia. Ela é construída por vozes que vêm, por exemplo, do movimento social de vítimas, de parentes de vítimas. Então, a gente queria dar amplitude a esse contexto cultural, social e político, trazendo essas vozes de atores sociais da justiça de transição e ditadura. Então, a gente fez o abandono dos modelos tradicionais de construção de tesauros, foi a primeira experimentação que a gente fez, era fazer esse abandono desses modelos tradicionais, incluir o uso da garantia cultural e da hospitalidade cultural para dentro desse tesauro. Isso não significa que a gente iria aceitar ou entender que existiu ou existe uma revolução, não estava em pauta, mas compreender todas as perspectivas dos atores da transição, e não daqueles que são contra a transição ou não entendem a transição. A gente, então, dá um protagonismo aos atores sociais da transição democrática. Esse modelo ele foi desenvolvido por mim, pela professora Guiomar. A gente fez o abandono, mas esses modelos tradicionais, mas tinha uma coisa dentro desses modelos. Eles sempre vão tratar de pessoas, eles sempre vão tratar de materiais, de métodos e de processos. Isso era bem entendido em todos esses modelos, normas, diretrizes. E aí a gente faz o abandono e falamos assim, vamos pensar um modelo de construção a partir dessas 4 categorias. E aí a gente tem o primeiro grupo como pessoas com notório saber, que são essas vozes
da transição, profissionais da informação que estão ali sistematizando a coleta desses termos. Os materiais seriam aqueles mais diversos possíveis, não havia uma limitação de falar bem assim, tem que ser livros, precisam ser documentos. Estava aberto às pessoas a indicar esses materiais. Então, eles podiam ser livros, jornais, revistas, artigos, documentários, vídeos, estava aberto a eles. E os métodos seriam aqueles advindos da pesquisa em ciências humanas e sociais, que foi uma indicação feita pela professora Bettel, quando foi falar sobre garantia cultural. Ela falou que os métodos das ciências sociais deveriam ser utilizados para analisar os tesauros, a garantia cultural dos tesauros. E a gente fez um movimento de usar esses métodos para a construção. Pode. Desculpa. Então, os métodos das ciências humanas e sociais. E os processos, eles seriam adaptadas à área, e não adaptar a área ao modelo, à diretriz, à norma. E o processo seria aquele mais amplo, aberto possível, para que ele permitisse mobilidade no processo de construção. Pode passar, Bruno. Participaram do processo de construção, então na categoria pessoas, participaram do processo de construção desse protótipo de tesauro especialistas. A gente não queria excluir a academia, a gente entende que ela tem um papel, ela é uma das vozes, então tínhamos especialistas, que eram pessoas com formação acadêmica e dedicação à pesquisa científica, tínhamos vítimas diretas da ditadura, parentes de vítimas, representantes de movimentos sociais da transição, profissionais de instituição de memória, verdade e justiça, que atuaram ou atuam nessas instituições. Dos materiais terminológicos indicados, houve a presença de teses, uma tese, 2 artigos científicos, 13 livros, 3 capítulos de livro, um documentário, uma página da internet, que foi um dos mais diferentes materiais que a gente recebeu, a indicação de uma página da internet. Então, a gente teve que percorrer toda a página da internet, entendendo essa terminologia que estava expressa ali. 2 vídeos, e esses vídeos que estão aqui, eles são vídeos que foram produzidos durante a pandemia. Então, aquelas lives que ficaram bem conhecidas, então foi uma indicação vinda, e que a gente teve uma coleta de termos que eles fazem muita referência aos reflexos da ditadura nos dias atuais. Então, houve a presença de termos que estão fazendo esse link, né? O que o passado está refletindo hoje no presente. E também uma coleção de cordéis. Os métodos utilizados. A gente fez a escolha por 3 métodos. O primeiro deles foi o grupo focal, em que a gente teve 2 encontros, e também a pesquisa bibliográfica e documental. No primeiro encontro, houve uma discussão aberta sobre ditadura e justiça de transição, em que os participantes puderam falar abertamente sobre o tema. E no segundo encontro, uma discussão de termos específicos. Então, num segundo momento, a gente já foi com termos específicos para discutir sobre eles. O processo, ele ficou descrito da seguinte forma. A gente fez a solicitação às pessoas para que elas indicassem materiais terminológicos. Nós fizemos uma primeira coleta terminológica nesses materiais, teve o primeiro encontro do grupo focal, e depois desse encontro, nós fizemos uma segunda coleta terminológica, já referente a esse primeiro encontro do grupo focal. Então, ao mesmo tempo que ele era um momento de exposição e explicação, ele também gerou coleta terminológica. Aí a gente fez uma primeira padronização terminológica, com identificação dos termos, repetidos, termos que eram sinônimos, descrição desses termos no singular. Depois, a gente foi para um segundo encontro do grupo focal, na qual, como eu disse, a gente fez discussão de termos específicos. E aí houve depois uma segunda padronização terminológica, com a revisão dos termos, adequação terminológica. Houve uma primeira sistematização desses termos com a aproximação conceitual, a inclusão desses termos
candidatos no tema 3, a indicação de termos mais relevantes no contexto da pesquisa, porque era uma experimentação. Houve uma segunda sistematização, aí nessa segunda sistematização a gente teve a criação de metatermos e especificadores, a supressão de termos muito específicos, a generalização de alguns termos, a atribuição de metatermos e especificadores, identificação e atribuições de termos gerais, a identificação e atribuição de termos específicos e a identificação e atribuição de termos relacionados. Depois de todo esse processo, a gente fez a correção e adequação após as etapas de padronização, elaboração de notas e revisão ortográfica. E um dos termos que eu trouxe para demonstrar, ele faz uma contraposição àquele termo da ENAP. Enquanto a ENAP está atualmente ainda com o termo Revolução de 1974, a gente traz o termo golpe militar, entre parênteses, 1964. Esse foi um termo discutido nesse segundo encontro do grupo focal, e os presentes, claro, identificaram que o termo mais correto para se relacionar ao que ocorreu em 1974 foi um golpe militar, e não uma revolução, e houve uma criação de uma nota de escopo a partir das discussões que houveram dentro do grupo focal. A gente tem a presença de termos preferenciais. Aqui aparece o termo Revolução de 1974, mas, novamente, com uma remissiva para que ele indique que o correto não é usar a Revolução de 1964, mas usar golpe militar. Outro termo que a gente traz para discussão é o termo ditadura militar, e esse termo a gente não conseguiu finalizar a discussão dele durante a pesquisa, mas ele tem duas formas comuns de se usar: ditadura militar ou, como a professora Nair Kobashi utilizou hoje, ditadura civil-militar. E qual seria a forma mais correta de utilizar ele dentro do tesauro? Porque os tesauros fazem esse controle de sinonimia. Mas há uma questão que é um papel político dessa linguagem. No momento em que a gente faz a escolha ou por ditadura militar ou por ditadura civil-militar, a gente está fazendo também uma escolha política. Ali, quando a professora Nair Kobashi hoje utilizou, ditadura civil-militar, ela estava dando uma visibilidade à participação da sociedade civil a esse processo que a gente teve. Então, há um papel político no uso desse civil-militar. Então, a gente fez uma experimentação no sentido de a presença dos dois termos e como eles permaneceriam dentro desse tesauro. E a gente apresenta uma possibilidade que era, caso você queira usar um termo mais geral, que seria ditadura militar, utilizar ditadura militar. Mas se você quer dar ênfase à participação dos civis, utilizar ditadura civil-militar. Outro termo que a gente trouxe é justiça de transição, que é um termo que ele é complexo. Autores como o Quinalha e o Abrão e Genro, eles vão dizer que a justiça de transição é uma área multidisciplinar, e a gente consegue visualizar essa multidisciplinaridade a partir da coleta terminológica que houve, né? Aqui a gente vê a presença de arte, direito, economia, educação, história. Outra coisa que a gente aparece no termo justiça de transição são as dimensões fundamentais dessa justiça de transição e também os mecanismos dessa justiça de transição. Então, ele vai se autoexplicando à medida que você vai compreendendo esses termos. Um dos termos mais relevantes para a pesquisa foi regime ditatorial militar. Porque na literatura é comum utilizar regime militar. Só que durante o segundo encontro e no primeiro encontro do grupo focal, houve a repetição desse termo, regime militar, regime militar, regime militar. Mas quando a gente foi para o segundo encontro do grupo focal, que a gente levou esse termo, regime militar, para discutir, um dos participantes disse que, enquanto movimento social, eles rechaçam o uso do regime militar. Porque há uma tentativa de apagamento do que foi aquele período
amenizando como regime militar. Inclusive, ele cita um fato que ocorreu numa entrevista da Leda Nagli com o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Não, o Zezé de Camargo, desculpa. Em que ele faz a utilização do regime militar. Não foi uma ditadura, foi um regime militar. Então ele tenta explicar, amenizando o que aconteceu, a partir de um termo que fazia o apagamento do ditatorial. Então, nas discussões desse grupo focal, os participantes falaram, então a gente pode colocar como qualificador ditatorial, porque aí ele começa a se autoexplicar e não faz esse apagamento que a gente estava tratando. Sobre o regime militar ainda, a gente teve as formas como ele apareceu, a gente tem, ele se relaciona com ditadura militar e com regime político de forma generalista, né? Então, quando a gente fez a qualificação dele como regime ditatorial militar, então ele também participa de uma categoria geral que é a ditadura militar, mas também um termo geral como regime político. E ele vai também indicar que outros termos também tragam esse qualificador, como governo militar. Porque, por exemplo, o último governo que nós tivemos, ele tentou ensaiar um governo militar, ele tentou ensaiar um governo ditatorial militar, ou um regime militar, mas ele não se qualificava, no caso, como ditatorial militar. Então, houve a necessidade também de fazer adequações de outros termos para que ele trouxesse também esse qualificador. O termo justiça, que ele é um tema polêmico no contexto brasileiro, porque os movimentos sociais, os movimentos de vítima, os movimentos de familiares e também de especialistas vão entender que não houve uma completude da dimensão justiça no contexto brasileiro. Então, é um termo que ele tem que ser limitado pela nota de escopo. E uma das coisas que é interessante é que, quando se ia tratar de justiça, havia os reflexos sociais e políticos da não aplicação de medidas de justiça nos dias atuais, como a violência às populações negras, indígenas e LGBT. Então, toda vez que a gente ia discutir justiça, apareciam esses reflexos do passado no presente. Termos genéricos para a justiça de transição, as dimensões fundamentais, a autoanistia, coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, que é um movimento social, o genocídio da população negra, genocídio indígena, os movimentos de familiares e vítimas da violência policial, que aqui já estão tratando também desses movimentos que não nascem da ditadura, eles não estão se referindo especificamente da ditadura, mas os reflexos dela no presente, e também a violência de Estado pós-redemocratização. Um termo que surge na discussão do primeiro grupo focal foi desanistia. Ele passou batido pela discussão que a gente fez naquele momento, mas a gente leva esse termo no segundo encontro, ele é discutido e ele surge de um contexto do último governo que fez o cancelamento de anistias de alguns militares como uma forma, entre aspas, de punição por eles terem decidido do movimento de militares da época, né, do regime, e se associado ao movimento de resistência. Então, esse termo surge recentemente como um termo para se referir a esses cancelamentos de anistias. E é isso. Não vou alongar mais para a gente poder também escutar a Pétala e poder fazer uma discussão. A gente agradece demais ao Pablo pela apresentação, pela atenção ao tempo. Tomara que dê tempo mesmo da gente ter uma discussão posterior, né, porque o tema é muito relevante, muito instigante também, e merece, né, a gente discutir um pouquinho mais e tirar dúvidas. Agora eu vou convidar a nossa próxima conferencista, que é a Pétala Lotti. A Pétala é formada em Biblioteconomia e mestra em Ciência da Informação, aqui pela UFMG. Atuou na concepção e implantação do repositório digital da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Foi consultora da Unesco para a reformulação do repositório digital de soluções educacionais da Agência Nacional das Águas. É associada do Centro de Documentação Eloy Ferreira, que promove a informação e formação cultural e pedagógica, documenta, arquiva, pesquisa
e publica temas de interesse do povo e dos movimentos sociais. Atualmente colabora na implantação do repositório digital do mestrado profissional de ensino em biologia em rede nacional, ProfBio, e é analista sênior de organização da informação na assessoria técnica independente dos atingidos pela barragem de Brumadinho. Bem-vinda, Pétala. Novamente vou pedir para termos atenção ao tempo para a gente conseguir fechar. Obrigada, Pedro. Eu vou tentar. É um assunto que me toca muito, né? Então vou tentar ser bem objetiva, porque já são quase 13h. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. E muito obrigada, professora Guiomar, pelo convite. O Álvaro vai projetar a apresentação. Enquanto isso, eu queria falar um pouco assim, como eu estou feliz de estar participando do evento, porque vocês vão ver aí no início que eu ia fazer uma contextualização. Tá, obrigada. Eu vou fazer um relato desse trabalho que eu desenvolvi sob a orientação da professora Guiomar na Comissão da Verdade de Minas Gerais. Mas estou muito feliz porque a gente teve o professor Rodrigo Pato ontem, o Nimário, a professora Cida, fazendo uma contextualização que vem até pública sobre como essa cultura, né, de militarização do Brasil influencia a nossa sociedade. Mas aqui a gente vai tratar principalmente sobre o relatório da COVENG, o relatório da Comissão da Verdade de Minas Gerais. A gente também teve o Nimário falando de vários casos que eu acho muito importante que todos os palestrantes falaram aqui, de exemplificar o que aconteceu. Quando a gente lê o relatório, é muito importante ler, é um relatório, um resultado que ficou lindo, mas é muito pesado também, porque é importante dar nome às pessoas, saber o que houve, e não só serem números que algumas pessoas acham pequenos, né? Então, eu vou falar bem rapidamente sobre o relatório, porque hoje de manhã a gente já teve uma mesa, né, detalhando bastante como que eles foram construídos, de que maneira foram coletadas as informações e os resultados dele. A gente teve, né, a Ana Cláudia detalhando bastante. Esse é o relatório. Ele foi construído principalmente nessa metodologia, né, de sempre ligar o acontecimento com depoimentos e documentos, sempre dando o contexto das circunstâncias também. Então, foi nesse tripé que a comissão desenvolveu seus trabalhos. Ela começou e nós fomos chamados em 2017, depois que ela já tinha feito bastante pesquisa, levantado bastante acervo documental. Tem uma lista desse acervo, mas eu decidi não colocar aqui porque ela é bem extensiva, mas eles buscaram tanto na AESE, acervos militares, mas também acervos comunitários. Vários documentos que eles conseguiram comprovação de casos foram em acervos comunitários, que remete à conversa que a gente teve ontem sobre conseguir digitalizar e dar acesso a esses acervos que estão aí na casa de militantes, em outras ONGs. Então, a comissão veio aqui, através da professora Guiomar, na Escola de Ciência da Informação, com essa demanda de organizar os documentos. Eles já tinham feito a maior parte da pesquisa, e também que a gente auxiliasse a como publicizar estes resultados para além do relatório impresso, até porque eles conseguiram imprimir pouquíssimas unidades, né, devido à questão financeira mesmo, de recurso. Então, a gente começou fazendo um diagnóstico, né, e a gente se baseou principalmente, eu não vou trazer aqui referências, porque acho que a professora Nair Kobashi de manhã já fez essa ligação maravilhosamente bem sobre a temática da ditadura com a ciência da informação, como que se relaciona, e ela trouxe várias referências. E a gente se baseou nas técnicas da arquivologia, biblioteconomia e também em questões de direito, como a lei, né? E história, como as metodologias que os nossos pesquisadores utilizaram lá na Comissão da Verdade. Então, ao trabalhar de maneira multidisciplinar, interdisciplinar,
você acaba gerando muitos documentos diferenciados, né? Então, o desafio era como publicizar o relatório, laudos, por exemplo, do IML, vídeos de entrevistas ou de audiências públicas ou de oitivas no mesmo portal. Então, a gente teve esse desafio, a gente acabou optando por utilizar um repositório digital da Space, que é um software livre, e a gente fez análise e classificação documental, foi o período que a gente teve maior contato com os pesquisadores, com os conselheiros, até ia colocar uma foto deles aqui, que foi um período maravilhoso de convivência, de aprendizado mesmo, de ver aquelas pessoas, todos esses presos políticos que estavam ali construindo um trabalho e que conseguiram respeitosamente, democraticamente, debater todos os assuntos. Por exemplo, essa questão dos termos, eles sempre debatiam, sempre tinham divergências, mas tudo no campo das ideias, o respeito continuava ali. Então, foi uma experiência maravilhosa ter passado por isso, por ter convivido com essas pessoas que viveram o que pode acontecer de pior como pessoa e se tornaram exemplos maravilhosos assim, para a sociedade. Foi muito importante para mim, não só como bibliotecária, mas também como pessoa, ter participado desse projeto por causa disso. Então, a gente estruturou, o The Space tem essa estrutura, né, de comunidade, coleção e item. Então, nosso desafio foi definir como que isso seria feito, porque a gente tinha uma tipologia documental, além desses formatos diversos, nós tínhamos documentos que foram criados pela comissão, mas que tinham a finalidade de subsidiar o relatório. Tinha documentos administrativos e também documentos de outras instituições, né? Como eu já disse, laudos do IML, processo do tribunal. E o The Space também foi selecionado porque ele permite que, por exemplo, os documentos administrativos que comprovam ali uso de recursos, bolsas que foram dadas, ele permite que a gente guarde isso numa estrutura interna sem acesso, né? Como a professora Nair Kobashi mencionou, você dá o nível de acesso e para o público geral ele permite que a gente realize buscas com o material que foi levantado na pesquisa e que comprova as violações. Os nossos princípios norteadores para realizar esse trabalho foi dar amplo acesso, atendendo às necessidades do público em sua diversidade. Então, nós tínhamos pessoas interessadas como pesquisadores, mas também vítimas, familiares de vítimas que poderiam estar interessadas, estudantes que podem se interessar pelo assunto. Então, a gente teve esse desafio de colocar isso acessível na internet, mas também de uma maneira que seja recuperada por qualquer pessoa, com qualquer nível de conhecimento ou estudo. O outro princípio norteador foi preservar a organicidade e integridade na recuperação da informação. Então, isso tem muita relação, né, com os metadados, com o processamento técnico mesmo dos materiais que a gente conseguiu levantar. E salvaguardar as características e os procedimentos técnicos de preservação e conservação dos documentos digitais. E aí isso se deu muito por meio de um movimento político que foi feito mesmo pelos conselheiros para conseguir colocar esse portal sob a guarda do Arquivo Público Mineiro. Por isso que ele está no ar até hoje. Inclusive, na mudança de governo Zema, ele ficou fora do ar em inúmeras ocasiões. Mas a gente tem pessoas lá dentro que lutaram muito para voltar ele para o ar. Eu acho que aqui eu já falei um pouco, então eu não vou me delongar, né? Porque a gente está com horário, assim, eu já tenho menos 5 minutos. Mas dependendo da fome de vocês, se não tiver muito, eu posso delongar, que eu falo bastante. Tá. Bom, aí a gente, né, contando um pouco sobre as ações que a gente realizou no âmbito desse projeto, que foi iniciado em 2017, em julho de 2017, e finalizado em março de 2018, que foi quando a gente lançou o repositório.
houve a definição do software, então aqui também eu quero ressaltar a importância desse trabalho multidisciplinar. A gente teve uma pessoa de TI muito comprometida, que resolveu todos os inúmeros problemas que a gente teve para conseguir adaptar esse software para a nossa necessidade. Identificação e localização dos documentos disponíveis para inclusão no repositório, e nesse caso a gente contou muito com os pesquisadores, porque quando eu for mostrar o repositório, eu vou tentar mostrar também o relatório, um pouquinho dele. Nós tivemos várias frentes, comissões e subcomissões, e cada uma utilizou a metodologia mais próxima do seu campo, do seu objeto. Então, a gente teve que contar muito com os pesquisadores para conseguir identificar esses documentos, porque cada um utilizou uma maneira de arquivamento da sua pesquisa, cada um utilizou uma maneira diferente da outra, uma metodologia. A gente fez a elaboração das comunidades, coleções e a organização dos documentos, definimos os termos-chave e realizamos a leitura técnica de todos os documentos para indexação. E também fizemos uma ficha de metadados, que foi importante para cada documento, e como havia essa diversidade, a gente conseguiu chegar em um número reduzido de metadados que desse para recuperação sem deixar nenhum de fora, nenhum tipo documental de fora. Como resultado, a gente tem hoje o repositório, né, digital no ar. Pensando pelo nosso lado aqui de cientistas da informação, nós também produzimos um manual para orientar a gestão desse repositório e um relatório técnico sobre o trabalho que nós desenvolvemos, que foi entregue para a comissão, né, para a COVENG. Este é o repositório. Se você puder clicar, por gentileza, o Álvaro, nele. Nesse link azul, repositório ali em cima, não vai? Então, não vou conseguir mostrar. COVENG. .org.br. Desculpa, eu falei errado. É Comissão da Verdade. Comissão da Verdade. BNG. Acho que desculpa, gente, é porque eu pensei que eu que ia transmitir a minha tela e já estava aberto. Esse é o repositório. Então, a gente fez, né, tem como você realizar a busca por comunidades, que elas seguiram o padrão do relatório mesmo, né? A gente tem a comunidade de mortos desaparecidos, a comunidade relacionada a violações aos povos indígenas, tem como navegar via comunidade, tem como buscar por autoria, que na verdade aí serão as instituições, né? Se a autoria é da Comissão da Verdade, ou se é do IML, de qual acervo que veio este documento. Tem como navegar por título, né? Como a gente indexou cada documento também. E isso é muito importante, por exemplo, se você fizer uma busca, por exemplo, Três Marias, você vai conseguir recuperar todos os documentos que dizem respeito ao que ocorreu lá e todas as pessoas relacionadas. Então, o relatório, ele é um instrumento muito importante de ser lido, mas ele é muito extenso. Tem ele aqui também no repositório para ser baixado, se vocês puderem baixar depois. É um documento bem bonito, foi muito bem feito. Ele tem os anexos por módulo. Módulo? Não.
por tombo. Qual que é o sinônimo atual de tombo, gente? Volume. Ele tem 5 volumes, e aí cada volume tem o seu anexo, aquele documento que comprova as violações que são narradas naquele volume, e ele ficou com 13 capítulos. Mas o que é importante de se ter no repositório? Você consegue fazer uma busca específica e recuperar a informação e a comprovação daqueles fatos de maneira específica. Não retirando a importância do relatório, porque ele é um material muito importante, inclusive, como a gente, né, já estava conversando entre nós, que o mais necessário neste momento, do nosso ponto de vista, é que a comunicação com a sociedade em relação a esses fatos seja melhorada. Então, o relatório é um instrumento maravilhoso, detalhado, muito bom, mas a gente precisa trabalhar com ele também de outras maneiras. Talvez pensar em formatos menores, temáticos. Isso. Uhum. Isso. Então, para quem está assistindo a transmissão, a professora Guiomar está explicando que, por exemplo, nessa comunidade de violações no campo, você pode navegar tanto por locais onde aconteceram essas violações, quanto por vítimas. Então, a estrutura que o repositório nos dá é de subcomunidades, de coleções para organizar esses materiais. E ali também tem os outros temas que a gente achou relevante criar coleções. Por exemplo, Saluzinho, que é um caso emblemático, né? Então, a gente fez uma coleção para ele. E a parte do relatório que fala apenas sobre as graves violações no campo. No relatório da Conveng, o digital e o escrito, você não consegue acessar isso de maneira separada, e aqui no repositório, sim. E você consegue navegar por vítima dentro dessa categoria que foi criada. Por exemplo, mortos e desaparecidos. Dentro dessa comunidade vão ter todas as pessoas mortas e desaparecidas. Violações dos povos indígenas vão ter, como já falaram anteriormente em outras mesas, a gente não tem muita identificação de pessoas, de indígenas, né? Mas a gente vai ter os relatos que nos foram passados, que foram coletados pela Comissão da Verdade nessa comunidade. Acho importante também dizer, se você puder voltar para lá, Álvaro, por favor, que é um grande desafio mesmo trabalhar para nós que trabalhamos, né, com produção da informação. Já foi dito aqui anteriormente que o regime ditatorial, essa superprodução, né, de informação e espalhamento pelo país inteiro não é por um acaso, é uma metodologia. E é uma metodologia que foi utilizada com as pessoas também. Então, os povos indígenas, nos relatos deles, vocês vão ver que eles tiravam uma população de um local e colocavam dentro da aldeia de outra etnia. E eles ficavam movendo essas populações exatamente para causar uma confusão mesmo. Então, até hoje você tem pessoas que não sabem de parte da sua família, porque essas populações foram separadas. Então, é um método para dificultar mesmo o trabalho de quem quiser esclarecer o que houve. E aí, voltando na apresentação, só para terminar, eu, no final, falo um pouquinho sobre as potencialidades do repositório. Então, a gente acredita que ele é um local de fonte de informação para a realização de novas pesquisas. Tem muita documentação lá que a Comissão da Verdade não teve fôlego para produzir relatório.
mesmo havendo documentações que nós não conseguimos acessar por resistência mesmo dos militares, há documentação suficiente lá para basear pesquisas de outros pesquisadores. Há possibilidade de aplicação educativa também na nossa visão e a preservação da memória nacional, além da disseminação dessa informação que foi produzida pela Comissão da Verdade em Minas Gerais. Então, a gente acredita que esses são os potenciais do repositório e que eles precisam continuar sendo trabalhados. Como a comissão foi encerrada, né, ela foi instituída pelo Estado, isso é uma tarefa que vem para a gente, né, pesquisadores, sociedade civil, e a gente precisa movimentar essas potências agora que o repositório está no ar. Eu queria agradecer a atenção de vocês e deixei aqui uma homenagem ao Marcelo Zelic, que foi um militante que se preocupou muito em reunir arquivos, tanto da violações cometidas na ditadura, quanto de movimentos sociais, e que estava com um grande projeto para reunir documentação relacionada aos povos indígenas, não só no período ditatorial, mas também de toda a natureza que pudesse comprovar a demarcação de terras indígenas e que, infelizmente, foi embora de uma hora para outra. Obrigada, gente. Espero que tenha sido claro. Eu estava correndo porque a gente já passou da hora há muito tempo. Mas obrigada a todos, é uma alegria estar aqui, participar desse evento com vocês. Muito obrigado, Pétala, pela apresentação e pela atenção ao tempo também. E aí agora eu vou perguntar a Guiomar como é que a gente procede. Se a gente vai abrir para as perguntas, se nós podemos fazer uma rodada rápida. Encerrar. Então, vou passar a palavra para você. Agradeço demais a oportunidade de ter mediado essa mesa. Bom, gente, vamos encerrar nosso evento. Está todo mundo cansado, com fome, né? E a professora Nair também agora, às 15 horas, já tem o carro para buscá-la. Queria agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até esse finalzinho. Muito obrigada, né? E teremos um próximo seminário no ano que vem. Eu não vou ser a organizadora, vou ser convidada por alguém da rede. Um beijo e obrigada.